Geralmente nos vídeos aqui da manhã no canal do Lessa, eu já abro desejando um bom dia, uma ótima segunda, terça, quarta, quinta e hoje uma excelente, uma maravilhosa sexta-feira para todos vocês, um excelente final de semana. Que sensação de alívio, que leveza absurda poder gravar esse vídeo para vocês, ainda aqui do Maracanã, depois dessa vitória gigantesca neste clássico que vai muito além dos 3 pontos, muito além, e eu vou falar sobre isso aqui. A gente precisava desse resultado, a gente precisava confirmar, não para os outros, mas para nós mesmos. O Fluminense, o time do Fluminense, precisava mostrar para o seu torcedor que aqueles 2 jogos ali, contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Goianiense, aqueles 2 jogos horrorosos de fato, eles foram exceção. Exceção, um momento forte de instabilidade dentro de um momento maior que num todo vinha sendo positivo. O Fluminense ele perdeu um clássico para o Botafogo que no mínimo deveria ter empatado, poderia ter vencido. Perdeu naquela bizarrice do Felipe Melo. E hoje, contra um rival que acho até que o Botafogo tem hoje um time melhor que o Flamengo, mas também contra um time forte, que tudo bem, estava desfalcado, né, sem alguns dos seus principais jogadores, mas isso é o que menos importa. Aliás, dane-se, os 3 pontos valem da mesma forma. E o Fluminense só conseguiu esse resultado, só conseguiu essa vitória, porque mais uma vez ele teve uma mudança de comportamento essencial para chegar a esse resultado. O Fluminense perdeu muitos jogos no segundo tempo. E hoje aqui no Maracanã ele venceu porque, de novo, ele mudou a sua postura. E quando eu bato muito na tecla, eu falo muito sobre isso, principalmente às vésperas de jogos mais importantes, às vésperas de clássicos, não é porque só eu acredito, é porque, principalmente quando você está numa situação de inferioridade, porque hoje o Fluminense está numa situação de inferioridade pela situação na tabela, pela proximidade da zona do rebaixamento, pela necessidade de vitória. Se o Fluminense perde o jogo, entraria na zona do rebaixamento. Então, a necessidade, a pressão pelas vitórias é uma situação que acaba te deixando desconfortável. E a única maneira, quando você vai para um jogo contra um time que está melhor colocado, que está no melhor momento, né, que está mais confiante, a única forma de você ganhar esse jogo de igualar é correndo mais, é igualar a competitividade, é ter atenção, é brigar por cada bola como se fosse a última. O Fluminense fez isso no segundo tempo. E aí é muito evidente, o contraste dos 2 tempos, ele mostra mais uma vez isso. A gente teve aqui hoje no Maracanã um time que bateu cabeça na primeira etapa, um time que estava inseguro, errando demais, cometendo erros bobos, todo mundo praticamente, aceitando a pressão do rival, sem capacidade para criar alternativas para sair do sufoco. Um cenário meio parecido com o que ocorreu lá em Belo Horizonte diante do Atlético Mineiro. Ainda assim o Fluminense conseguiu ter 2 oportunidades com o Cauã Elis, poderia ter feito gol, e mais do que isso, teve um pênalti no final do primeiro tempo, a chance de sair na frente, e perdeu esse pênalti. O Flamengo teve um momento ali a partir dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo que foi assim, de um domínio absoluto, e a gente estava ali vendo que tá na cara que o gol vai sair. E aí teve alguma chance, bola na trave, né, alguma chance ali com o Bruno Henrique, uma blitz ali criando situações perigosas, mas o gol não saiu. E assim é o futebol. O Fluminense sobreviveu ao primeiro tempo, acho que dá para dizer assim, sobreviveu e ainda perdeu um pênalti. E aí no segundo tempo o que acontece? Claro, a entrada do John Arias faz toda a diferença, evidentemente. Mas a postura muda, a organização, o foco do time, a atitude por brigar, por entrar firme nas jogadas, sabe, com seriedade, não afrouxando, não fazendo tudo aquilo que o Flamengo queria que o Fluminense fizesse, que é errar passes bobos ali na frente da área. E aí quando você muda essa postura e começa a acertar os passes, principalmente os mais fáceis, o jogo começa a fluir. O meio de campo do Fluminense entrou no jogo. Bernal, Martinelli e principalmente Paulo Henrique Ganso, que fez o primeiro tempo muito ruim, bateu muito mal o pênalti e no segundo tempo foi o Ganso que a gente espera, o Ganso que a gente precisa, né? O cara genial, o cara diferenciado. O passe para o primeiro gol, para o Cauã Elis, é um negócio absurdo.
É impressionante, parece que o cara tem o olho nas costas, porque ele já tinha mapeado a movimentação do Cauã Elias antes da bola chegar nele. E aí ele dá aquele passe, o Cauã recebe, leva a linha de fundo, levanta a cabeça e faz o cruzamento para o Lima. De novo ele, mais uma vez ele. No momento de necessidade, no momento... E eu vou deixar para falar do Lima, porque eu vou falar mais especificamente sobre ele num outro vídeo. Mas de novo, né? Um cara que sofre muitas críticas pesadas, leva muita porrada e não abre a boca para rebater nenhuma delas. Ele só trabalha e é um cara extremamente... E ai do Fluminense se não fosse o Lima nesse momento de ausência de vários jogadores, de lesões e de alguns jogadores que não acrescentam em absolutamente nada neste elenco. Ai do Fluminense se não tivesse o Lima para jogar de falso 9, fez um gol de falso 9. Forma que a movimentação, ele ameaça. Movimento de atacante total. Ameaça ir nas costas do Wesley, dá aquela parada, vem, bate de chapa, faz o gol. Joga pelo lado, dá profundidade, recompõe pelo meio, joga no lugar do Ganso quando é necessário, joga de segundo volante. Ele não é brilhante em nenhuma delas, ele não é um jogador espetacular em nenhuma delas, mas é um cara muito útil. E mostrou, mais uma vez, isso dentro de campo, sem ter que falar nada, só trabalhando. E o segundo gol é um espetáculo. O segundo gol é o resumo daquilo que eu estou falando para vocês. O segundo gol, o Fluminense brigou por aquela bola em 3 oportunidades, não perdeu nenhuma dividida. Teve a primeira, a bola sobrou. Teve a segunda, a bola sobrou. O Martinelli que estava no ataque, volta, ganha a disputa de bola, ganha a dividida, pé firme, limpa a jogada, toca, se não me engano é pro Ares, depois ele dá pro Paulo Henrique Ganso, o Ganso recebe a bola, faz aquele passe que a gente está acostumado a ver. O Martinelli chegou na linha de fundo com força, e aí fez o cruzamento para o lindo gol do Ares. Gol, uma pintura, fruto de trabalho coletivo, fruto de dedicação, de raça, de disposição, de acreditar em cada bola. Essa foi a grande diferença. É claro que e aí o coletivo começa a funcionar, as coisas começam a acontecer. O Fluminense entrou no jogo e só foi pressionado pelo Flamengo quando já estava 2-0. O Fluminense anulou. O Martinelli teve uma atuação absurda no segundo tempo. Talvez tenha sido o melhor segundo tempo dele na temporada, o melhor tempo dele na temporada. Ele tomou conta do meio de campo a partir de um certo momento. Jogou demais, o Bernal depois saiu cansado, e o Ganso quando teve perna também. Quando o Fluminense voltou até meio de campo, o jogo mudou completamente. E é isso, cara, faz toda a diferença. Mas, e outra, a organização do time, protegendo melhor os zagueiros. O Manuel, que fez um bom jogo, um jogo correto, né, um jogo muito honesto do Manuel, ao lado do Thiago Santos, mais bem protegidos, jogaram muito mais tranquilos, né? Eu vou trazer a palavra agora do técnico Mano Menezes, que falou sobre a opção de escalar o John Arias só no segundo tempo, devido ao desgaste dele, com essa viagem, voltando da Colômbia e tal. Explicou a estratégia para utilizar o John Arias e falou outras coisas muito interessantes em mais uma boa entrevista do técnico Mano Menezes. Vou deixar os trechos aí para vocês. Tivemos um início difícil, sem dúvida nenhuma tivemos um início difícil. Não conseguimos sair jogando porque o Flamengo pressionou bem, mas nós também tivemos os nossos erros, óbvio, né? E aí isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Quando você não consegue achar soluções como a gente não achou, você entrega com muita facilidade a bola para o adversário. E isso causou aí um rendimento ruim da equipe no primeiro momento do jogo, tá? Mas hoje se defendeu bem. Mesmo tendo sido atacado ou rondando a nossa área com volume de jogo como o Flamengo teve, a nossa equipe raramente nesses momentos aí teve mal posicionada. Então o mérito dela de ter suportado isso se deve a esse bom rendimento em termos defensivos. Acho que voltamos muito bem depois do intervalo. Voltamos muito bem porque melhoramos como equipe também. E a entrada de Arias acrescenta para o Fluminense aquilo que todo mundo está vendo na temporada. E ele ficou fora no primeiro tempo, que a gente acha ele imprescindível. Se você acha que um jogador é tão importante, ele joga 2 jogos num curto espaço de tempo, como ele joga pela seleção dele, viaja tantas horas como ele viajou, você vai colocá-lo desde o início do jogo para correr o risco de perdê-lo para o resto da temporada? A gente não podia correr, né?
A tendência também que ele, no primeiro tempo, quando os outros estavam zerados fisicamente, era ele sentir mais esse desgaste que ele vinha trazendo. Quando ele entrou, os outros já tinham 45 minutos jogados, então minimiza um pouco esse desgaste físico. A gente não falou com ninguém, só falou com ele. Então conversei com ele, achamos melhor deixar para a segunda parte e foi isso que a gente fez. Deu certo, né? Então tá certo. E o clássico, às vezes, se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes, do que, às vezes, pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições, exatamente por causa dessa rivalidade, da história dos confrontos, é o clássico. Então, prefiro falar um pouco mais de Lima, que é um profissional que trabalha todos os dias do mesmo jeito. Não tem treino ruim, não tem dia ruim, está sempre aí se dedicando, faz a função por dentro, faz a função na beirada, né? Aqui se estabeleceu, eu ouço e leio de vez em quando, que Lima jogar como extremo é defensivo. Lima jogar como extremo é uma composição melhor de meio campo, nosso time fica mais próximo, nosso time tem uma entrada do jogador da beirada para dentro, que se junta com o Ganso e ajuda muito a equipe. Ganso precisa da proximidade desse jogador às vezes, né? Ganso não é um jogador que transpõe o adversário, Ganso não é um jogador que carrega a bola para transportar a bola. Então ele precisa de passe seguro e Lima, ao sair de lá da beirada e criar uma dúvida para o adversário, para receber a bola entre as linhas, ajuda muito para que a gente possa qualificar o jogo, né? E nos brinda de vez em quando com um gol importante, como tem feito aí nos últimos jogos desde que eu cheguei, e faz aí há bastante tempo, né? Fez contra mim também, um dia joguei e fez 2 num jogo só. Então, assim, esses jogadores são os jogadores que valem muito para um grupo, para um elenco, porque a utilidade deles é bastante grande para a equipe. Todos adoram ele, exatamente porque sempre que nós precisamos ele está aí para nos ajudar. Então, acho que o grande mérito da equipe está já num posicionamento de time melhor, com suas linhas mais próximas, então isso ajuda muito. Então, quase mais, aquele dia contra o Botafogo, quase encerramos o segundo tempo também sem tomamos por um detalhezinho, né? Então, eu acho que as coisas vão entrando nos eixos. E eu acho que o mais importante é a gente acreditar em trabalho de equipe. Senão sempre nós vamos reclamar de uma ausência. Quantas ausências tivemos hoje? Vamos contando aí, né? E a equipe passou por isso. E ainda estivemos sem uma das referências da equipe que saiu do grupo, que é André. Faz muita falta, obviamente que faz falta, porque era uma das referências da equipe. Então, estamos passando por isso já, transformando a equipe numa outra equipe. E resultados como esse de hoje, vitórias em jogos grandes, dão confiança. E a confiança é um dos pilares fundamentais para a evolução. Achei que num determinado momento do primeiro tempo, o momento mais difícil nosso no primeiro tempo, que a gente perdeu totalmente o controle do jogo, a gente pecou no posicionamento de meio campo. E isso já aconteceu outras vezes. Na ânsia de jogar para solucionar os problemas que não estamos conseguindo, a gente abre o meio campo. Abre o meio campo, o adversário começa a ter primeira bola, segunda bola, vem volume, vem pressão e às vezes você toma o gol nessa hora. Quase tomamos o gol nessa hora, né? E na verdade o futebol é muito isso, esconder os defeitos e multiplicar as virtudes. E é isso que a gente faz o tempo inteiro para tirar o melhor de cada um. E outro jogador que eu queria muito destacar para vocês, muito. Cauã Elias fez um jogo de gente grande, um jogo de personalidade, não só pela assistência, mas brigou por muitas bolas fora da área. Deu opção o tempo inteiro, não se escondeu em nenhum momento. Esse garoto tem muita personalidade, é um baita de um atleta e tem muita chance de dar certo no futebol, muita mesmo. O jogo que ele fez num clássico, pressão, ele não sentiu em momento nenhum.
comete alguns erros, natural, e vai continuar cometendo, mas é um jovem que está amadurecendo cada vez mais rápido e mostra, nesse jogo, nesse clássico, mostrou o porquê de ele ser titular hoje, e o Cano, que entrou, infelizmente entrou muito mal, ser o reserva. E cara, quando eu falei, no final de semana, durante a data FIFA, eu gravei um vídeo falando, bom, se o Fluminense ganha esse clássico, e depois tem o Atlético Paranaense em casa, o Atlético agora na zona do rebaixamento, confronto direto terça-feira que vem no Maracanã. Se o Fluminense ganha esses 2 jogos, conquista 6 pontos, ele já começa, a gente tem o direito e tem o dever, pelo tamanho do Fluminense, de começar a sonhar. A gente tem que sonhar com coisas melhores. O que a gente tem de melhor hoje é uma vaga na Sul-Americana, é escapar do rebaixamento. É o primeiro passo, pés no chão, sempre, vencendo os jogos, trabalhando. Nada tem que mudar em relação a isso. Mas nós, principalmente, a gente tem que se permitir a tentar diminuir o prejuízo de uma temporada muito ruim, né? Então, vencendo o Atlético Paranaense, o Fluminense pode chegar até a 11ª posição, se eu não me engano, e começa a sonhar, e começa já a ver o campeonato de uma forma diferente, não só para fugir desse maldito rebaixamento, mas para chegar, quem sabe, a uma competição internacional no ano que vem. Seria muito ruim o Fluminense ficar de fora de todas as competições internacionais. E teve muita gente falando, absurdo, Léo, pô, você tá falando isso, iludindo o torcedor, todo mundo sabe que esse time do Fluminense não tem condições, mal tem condição de sair do rebaixamento, e olha lá, e se conseguir isso vai ser muito, e não tem... Calma, gente, vamos jogo a jogo, vamos sonhar, vamos acreditar. Não tá fácil, todo mundo sabe, o time tá longe de ser perfeito, mas hoje a gente vê um Fluminense com capacidade para de fato confirmar essa reação, para fugir desse rebaixamento e para depois, se possível, a gente olhar mais para cima. Mas é um time que teve um momento ali de instabilidade que é natural, é normal, mas mostrou pra gente que aparentemente aquilo foi exceção, que a gente está dentro de uma regularidade ainda de reação, ainda de pontuar. São 2 jogos sem Thiago Silva e 2 vitórias, contra o Cruzeiro e contra agora o Flamengo. Você vê, é uma evolução, porque provavelmente o time está mais organizado, está mais bem postado, e isso facilita o trabalho coletivo. Você passa a não depender de um só jogador, por mais importante que ele seja. Então isso não estava acontecendo, já passou a acontecer. Tem coisas boas acontecendo. Se a gente pegar o que era o Fluminense no primeiro turno, naquela campanha pavorosa, a gente vê um time que, tirando um jogo aqui, outro ali, que a gente já falou, é um time que compete. É um time que ele pode sim jogar e enfrentar de igual para igual a maioria dos times aqui do Campeonato Brasileiro. Então isso nos faz, acho que isso nos permite, se eles mantiverem essa atitude, essa hombridade, essa dignidade de jogar como jogaram no segundo tempo, e se foi assim também contra o Cruzeiro, acho que nos permite pensar em coisas maiores. Eu, pelo menos, tento sempre pensar assim. Pode ser que não, pode ser que terça-feira a gente tenha outra realidade, mas aí é ficar sofrendo por antecipação. O bicho vai pegar terça-feira aqui no Maracanã. E o torcedor precisa chegar junto, precisa encher esse estádio, porque quando o Fluminense enche o Maracanã, dificilmente o Fluminense perde. É assim que tem que ser de agora em diante. Faltam poucos jogos para a gente se livrar de uma vez desse tormento e quem sabe, ter ainda uma pequena recompensa aí ao final de 2024. Tá bom, pessoal? Tamo junto, um abraço. Deixa o like aí, tá? Esqueci de pedir, mas deixa o like, se inscreva aqui no canal. Conto muito com vocês. Um abraço, valeu!